Good morning, folks. Coffee in English, Day 11. Começando agora. Curitiba, 8 graus. Música demais esse negócio aqui. Curitiba, 8 graus nesse momento. Agora eu quero ver quem são os heróis que vão acordar neste horário e assistir a live. Quem serão os heróis para assistir essa live? Porque aí você tem que ter força de vontade. Aí você pode ver próximo de você o seguinte: você vai para a academia. Se você vai para a academia, você vai perceber o quê? O número de pessoas que praticam na época do frio já começa a diminuir. E diminuir bem, diminuir bastante. Por quê? Constância. Por quê? Força de vontade. Foco e disciplina. Essas são as palavras mais batidas e você vai ver que nem todo mundo continua. E isso é normal, tá tudo certo. Então, se você vai, parabéns, você venceu mais um dia. E não fique se achando ser melhor que os outros, porque no dia de amanhã você vai ter que competir de novo. Você vai ter que escutar o despertador tocar e esse despertador vai falar assim para você: levanta ou fique na zona de conforto. E a maioria, eu quero a zona de conforto só hoje. Tá? Quando você dá uma desculpa, ela não é assim uma desculpa, assim, vai ter uma razão. Sempre a desculpa vem acompanhada de uma razão. Por exemplo, eu vou dormir só hoje porque eu estou muito cansado. Eu dormi muito pouco. Eu não vou estudar hoje porque eu não estou com a cabeça para isso hoje, eu estou com muito problema para resolver. Toda desculpa é acompanhada de uma explicação. Sempre. Tá? Beleza, galera? Hoje é dia 16, é isso? Hoje é dia 16 de maio. Tá? E hoje nós vamos aprender no 11º dia de live, nós vamos aprender mais 15 palavras, totalizando 165 palavras, incluindo verbo irregular, phrasal verbs, tudo que a gente sempre está prometendo aqui nas lives. Você aprende 15 palavras no mínimo. É impossível você não aprender algo. Impossível. Eu já vou começar com as 5 palavras mais básicas utilizadas, totalizando, então, as 165 palavras mais utilizadas no idioma inglês. Vamos compartilhar a tela com a galera do Zoom. Lembrando que você quer ter uma experiência melhor aqui na hora da aula, você clica no link da bio e você vai direto no Zoom e você pode ver a tela e as coisas que eu vou anotando aqui na tela. Ou as palavras que a gente vai precisar trabalhar hoje, tá? Então, aqui já está certo, está tudo bem. Deixa eu só mudar mais uma tela aqui. Esta. Pronto, aqui eu já vejo o que acontece no bate-papo também. Beleza? Você que quer um material, todo dia a gente vai falar, você vai aprender 15 palavras, você vai receber um material, e esse material, no link da bio, você consegue esse material, tá? Eu estava solicitando todo mundo mandar uma mensagem e tal, mas pode clicar no link da bio, não nesse link, tem 2 links. O primeiro link, você vai para um grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp é o grupo do Coffee in English. Lá dentro eu te mando o material. Você entra ali, eu começo a conversar com você, já disponibilizo este material da aula para você poder fazer os exercícios. Você pode mandar esses exercícios para mim novamente e eu dou uma olhada, te dou um feedback. Cara, você acertou aqui, tá, parabéns, isso aqui não foi muito bem porque você precisava fazer tal coisa, e você aprende. Você precisa aprender e evoluir. Não tenha medo de errar. Nunca. Quando você faz um idioma,
quando você estuda um idioma, não tenha medo de errar. Fale as palavras. Só não invente palavras, mas tente fazer. Se você não sabe, você tenta explicar aquela palavra, mas não invente palavras. Eu acho que um dos piores erros para o aluno de inglês, o aluno que vai aprender um outro idioma, é inventar palavra, porque você sempre vai partir do conhecido para o desconhecido. Então, você vai pegar uma palavra em português, que é o teu conhecido, você vai mudar o sotaque dela um pouquinho e você vai falar uma besteira. Por exemplo, imagine você está falando lá de comida e você está falando de uma salada e você está falando da palavra pepino. E aí você não lembra da palavra pepino. E você quer falar aquela palavra porque você não quer passar vergonha e não quer que ninguém pense que você não sabe as coisas. E aí você vai dar um chute daqueles maravilhosos, assim, ó. Você vai falar pepino, or pepino, alguma coisa parecido com isso. Errou, para não falar outra palavra. Errou, porque você vai pagar um mico tão grande. Se alguém ali sabe qual que é a palavra, eles vão lembrar disso pro resto da vida. Porque não é. Porque aí você vai ter que falar. A palavra correta seria cucumber. Olha a diferença. E este erro é um erro normal para o aluno de inglês. O brasileiro, que é muito criativo. Então, ele vai pegar uma palavrinha e vai dar uma mudada. Eu já fiz isso quando era aluno. Eu já vi mais centenas de vezes o aluno falar assim. Tá? Eu acho muito legal quando o aluno tem que falar onde ele mora e falar da cidade dele, porque ele está tão embalado ali em falar inglês que ele muda o sotaque do nome da cidade, né? Então, por exemplo, o cara mora em Curitiba, aí ele vai falar, oh, I live in Curitiba. Ele dá uma mudadinha e acha que está abafando. Aí ferrou de volta, porque você vai pagar mico. Tá? Vai pagar mico. E agora vamos estudar. Vamos aprender 5 palavras básicas. E se essas palavras básicas para você assim, forem muito diferentes, manda mensagem aqui, manda mensagem no direct, entre em contato com alguns dos canais disponibilizados aqui para você, para a gente tirar dúvida. Eu vou estar com você nesta jornada. Tá? Inglês não é uma maratona. Opa, inglês não é uma corrida de 100 metros, inglês é uma maratona. Todo dia, um passo de cada vez, você vai chegar. Não sai igual um desesperado louco para não ter todo o processo de aprendizado. Tá? Existe um processo, existe um amadurecimento ali de você entender as palavras. Nas lives anteriores, cara, são 11 lives. Já foram 10. Então, são 10 horas conversando, 10 horas falando de coisas relacionadas ao ensino de inglês, ao aprendizado de inglês. Então, tem muita dica aí no meio. Inglês é uma maratona, passo a passo, dia após dia, constância, microhábitos. Vou começar a falar mais de microhábitos, aí faz tempo que não falo. E microhábitos são coisas pequenas que a gente faz com constância que vai nos levar a algum lugar. Você já ouviu falar da regra do 100? Eu conheci essa regra do 100 esse ano. Eu estava estudando alguma coisa e foi mencionado isso, a regra do 100. E segundo esse autor, a regra do 100 é o quê? Se você se dedicar 18 minutos por dia, tá? 18 minutos por dia, ao longo de um ano, por exemplo, tá? Você só fazer aquilo 18 minutos por dia, qualquer área que você pegar. Estou aprendendo isso, estou praticando isso, estou isso. O que for. 18 minutos por dia ao longo de 365 dias, você já vai ser melhor do que 95% das outras pessoas que não fazem nada.
É assim, é um crescimento gigantesco, tá? E antes que eu me esqueça, antes de falar as 5 palavras aqui principais, qual que é o tema de hoje? Como usar o hobby, um hobby que você tenha ou vários hobbies que você tenha para estudar inglês. Esse é o tema de hoje. Eu vou fazer algumas experiências minhas e vocês depois compartilhar. Eu curto isso, curto aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E a gente vai conversando de como você utilizar isso para aprender inglês. Porque aí você transforma o inglês de algo. Vamos supor que você ainda tem uma resistência muito forte quanto ao aprendizado de inglês. Ainda tem um trauma da professora nome X, lá da época tua de quinta, sexta série, que agora já... Aquela quinta série antiga, nossa, agora é sexta, tá? Do ensino fundamental, vamos supor, aí você lembra até o nome da professora ou do professor, e por causa deles você criou um trauma referente a aulas de inglês. E o inglês para você é algo difícil, ele não é algo prazeroso. Ele é algo difícil, ele é algo que te causa ainda um... O que ele causa? Ele causa um desconforto. Ele causa ainda aquele processo assim de esforço. Nossa, tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer porque meu pai manda, minha mãe manda, a empresa obriga, o mercado de trabalho me empurra para fazer esse negócio, senão eu não consigo um emprego melhor. E fica aquele negócio obrigatório. Você que ainda tem isso, então hoje, conversando sobre hobby, o que é um hobby? O hobby é algo que você faz que te gera um prazer. Você trabalha e às vezes às vezes não, sempre você precisa de algo extra para fazer para você ter um prazer naquilo ali, que é algo que você gosta. Tem gente que gosta de leitura, tem gente que gosta de esportes, tem gente que gosta de ir para academia, tem gente que gosta de ir para o meio da natureza, tem gente que gosta de nadar, jogar xadrez, um monte de coisa. Tem muitas coisas. Tá? Fazer escultura, tudo isso que você lembrar agora sobre hobby é algo que te dá prazer. E como você conciliar algo prazeroso junto com algo que, para alguns, ainda tem resistência, que é aprender o idioma. Só que você precisa. Então, se você conseguir mesclar, merge, tá. Se você conseguir juntar uma coisa, fundir uma coisa com a outra, ligar uma coisa com a outra, isso vai ser prazeroso e o aprendizado fica mais fácil, fica mais gostoso para você. E é isso que a gente vai falar ao longo da live hoje. Se eu me perder naquilo que eu estou me falando, vocês me avisam aqui, porque é muito tópico, gente. Aí eu estou falando um negócio e a pessoa faz uma pergunta aqui que é muito legal, ou aqui ou no Zoom, então o chat do Zoom está ligado. Aí a pessoa faz uma pergunta no Zoom aqui que é muito boa, muito importante, e eu fico com aquela vontade de responder aquela pergunta ali também, mas eu estou falando sobre outra coisa aqui e depois eu acabo misturando uma com a outra. Normal, me avise e me ajude, ok? Beleza, 5 palavras de hoje, as primeiras 5 palavras de hoje, ok? A primeira é my, M-Y, M-Y, meu, minha, meus, minhas. Olha que doideira. Você tem uma palavrinha de 2 letras que ela significa 4. 4 palavras em inglês. 4 palavras em português, desculpa. Uma em inglês significa 4 em português. Então, a primeira palavra é my. É um pronome. E os pronomes, galera, aquelas coisinhas pequititinhas lá de eu, você, nós, meu, minha, seu, sua, essas coisinhas, elas estão entre as 100 palavras mais utilizadas no inglês sempre. Aqui deu 165 na sequência.
né? São 15 palavras. Só que aqui tem um detalhe, agora eu falei errado. Essas 5 palavras aqui do inglês ela não está no número 165. 165 são as palavras que eu já ensinei aqui na live. Na sequência das palavras, então hoje é a aula 11, então aqui são 55 palavras mais utilizadas no inglês. Nós chegamos no número 55 hoje, tá? Então, dentro das 100 palavras será onde você vai aprender os pronomes, as palavrinhas pequenininhas que ligam uma coisa com a outra ali, pratica a ação, recebe a ação. Essas são as palavras mais utilizadas no inglês. São pequenininhas, importantes e mostram que o teu inglês é bom, tá? O teu inglês é bom, ok? É fluente quando você faz o negócio certo. Então, a primeira ali é my, a segunda é um verbo muito conhecido, make. Make. Por que é muito conhecido? Produtos importados, eles têm em alguma parte na caixa, às vezes no próprio produto, está escrito produzido em tal lugar, feito em tal lugar. Esse feito vem do verbo fazer. Fazer, de pegar algo, pegar a matéria-prima e transformar em alguma coisa, é o verbo make. Para o verbo fazer, nós temos 2, make e do. E essas coisas, assim, qual que é a diferença de make? Qual que é a diferença de do? Em algumas lives eu vou falar. Em algumas lives eu vou responder esse tipo de coisa. Tá? Esse tipo de pergunta, não é coisa, desculpa. Esse tipo de pergunta. Normalmente é o tipo de pergunta que o pessoal faz a mentoria de terça, que é para o pessoal do intermediário para cima, tá? Dos níveis, e a mentoria de quinta-feira, que é toda a galera iniciante. Normalmente esse tipo de pergunta é feito ali. Posso usar tal palavra ou tal coisa? Por que eu não usei isso? Aí alguém conversa lá e fala uma frase no meio da conversa dela, fala, por que fulano tal usou essa palavra e não usou a outra? Essa palavra make, do, hoje aqui só o make, é uma que causa um pouquinho de confusão. Então, a primeira coisa que tem que saber é, eu peguei ou utilizei matéria-prima para transformar alguma coisa, make. Exemplo do nosso dia a dia, fazer janta, fazer o almoço, make. Essa palavra que você usa, make, ok? Então, make é o verbo fazer e está entre os 55 mais usados. Está no número 55 ali. Outro, about. Por enquanto, só sobre. Tá? Por enquanto, olha quem entrou, Mariana. Mariana. Hoje é a Mariana. Eu não vou ficar me quebrando aqui toda hora tentando lembrar. Não, foi a Evelyn que entrou com o nome da Mariana. Ótimo. Beleza. Mariana, good morning. Welcome. Have a wonderful day in this class today. Ok? Mariana, já estamos nas 5 palavras ali mais utilizadas. Eu falei my, make e about. Ok? And good morning for you. A outra palavra é o verbo know. Know, que é K. Hello, good morning. K-N-O-W. K-N-O-W. Essa palavra know é uma palavra muito utilizada, que quer dizer conhecer ou saber. Você está assistindo um filme e o pessoal fala assim, I don't know. Esse know não é da palavra know, que quer dizer não. Ele só tem a mesma pronúncia. Tá? Esse aqui é o know, saber, conhecer. Outra palavra é will. Mariana, isso aqui você aprendeu semana passada. Na aula de semana passada você viu isso. Will. Will é um auxiliar utilizado nas frases do futuro. Existem 2 tipos de futuro, inicialmente, assim, para a gente trabalhar. Quando o aluno é iniciante, começa a trabalhar assim. Existe um futuro imediato e existe um futuro
que você quer fazer algo, mas você não decidiu plenamente aquilo. Vamos supor uma diferença bem básica. Eu vou 15 minutos antes da live, você fala assim, eu vou assistir a live. Eu vou assistir a live. Eu irei assistir a live. Então, você está fazendo um futuro imediato. E no inglês, você vai usar X. X gramática. Gramática, regra. Na regra do jogo, você vai usar X. Só que se você fala assim, mês que vem, se tudo der certo, eu vou entrar na live. 5h45 da manhã, eu vou dar um jeito, vou entrar na live. Tá? Se tudo der certo, se eu conseguir acordar, se o despertador me ajudar, se o anjo de Deus vier e puxar a minha coberta com um jeitinho, eu acordarei e vou assistir a live. Isso é um futuro que tem um maybe muito próximo nele. O que é maybe? Maybe é talvez. Então, uma possibilidade. Lá na frente, você usa esse will. E como você usa esse will? Você pega assim, eu farei o almoço. Ano que vem só. I'll make lunch next year. Porque está muito longe. Você não decidiu totalmente. É um talvez ali da vida. Beleza? Vamos para mais duas palavras e depois nós vamos falar. Mariana, qual que é o teu hobby? O que você curte fazer? Escreve aí. Escreve qual que é o teu hobby. É o tema de hoje, tá? Como utilizar o seu hobby para aprender inglês também. Tá? Para deixar o ensino, o aprendizado em inglês mais prazeroso também. Ok? Duas palavrinhas agora, escutar música. Listen to music. Mariana, toda vez que você for falar o verbo escutar, listen. Ó, listen. Listen. Sempre a palavra listen vem acompanhada da preposição to. T-O. T-O. Listen to music. Ok? Listen to music. Ok? Music é o ritmo em geral. Então, eu vou escutar uma música. A lista não está falando específico qual a canção que você quer e tudo mais. A palavra canção é song. E music é o ritmo, é o estilo. Ok? Listen to music. Muito bem. Tá. Já falo. Hoje eu vim preparado de uma outra forma aqui, o seguinte. Como são muitas coisas que aparecem para eu falar, que eu vou lembrando, e às vezes eu olho uma coisa aqui, só que eu estou falando aqui algumas palavras. Listen, listen de ouvir. Listen. Listen. L-I-S-T-E-N. L-I-S-T-E-N. Muda ali um pouquinho. To music está certo. Então, aqui é music. Hoje eu vou anotando os tópicos e só vou riscando aqui do ladinho na sequência que eu tenho que falar. Pá! Nós temos que melhorar todos os dias. Tá? Todos os dias. Isso. Você está fazendo tentativa e erro. Ótimo. Maravilhoso. Porque quando você aprender ali, vai funcionar muito bem ali a memorização dessa palavra. Listen. L-I-S-T-N. L-I-S-T-E-N. Você já conhece essa palavra. Está puxando pelo som e está dando um chutão, né? Agora você vai conseguir, agora vai dar certo. Listen to music, ouvir música. Vamos falar duas palavrinhas agora que são homophones. São palavras que você pronuncia da mesma forma. Isso aí, acertou agora. Homofones são palavras que você pronuncia da mesma forma, só que essas palavras, elas têm significados diferentes e têm escritas diferentes. Tá? Só isso.
Só isso não, isso já derruba muita gente. Então, a palavra de hoje é heart. Quando eu falo heart, algumas pessoas já vêm e falam assim, coração, heart. Ok, beleza. E tem uma outra palavrinha também, só que ela não é assim muito utilizada, tá? Mas vai aparecer em alguns lugares. Eu já vi esse nome aqui, que é dessa segunda palavra, muito relacionado com sobrenome de pessoas, nomes de seriados, tá? Nome de seriado e sobrenome de pessoas ali no meio desses seriados. Eu vi muito desse nome assim sendo utilizado, tá? E o segundo nome aí é Heart. Aliás, os dois são Heart, né? Um é Heart, coração, H-E-A-R-T, Heart. E o outro é Heart, H-A-R-T. H-A-R-T, você já ouviu falar de um animal chamado cervo? Veado. Tá? Você tem lá, vamos supor, veado campeiro, no Pantanal. Não, isso daí é hit, Marina. Heart, isso, muito bem. Heart, isso aí. E o outro heart é do coração, tá? O outro é H-E-A-R-T, heart. Esse aqui não tem o S. O heart que você pôs ali tá certo, tá? O servo, na verdade é servo, não é servo. Servo é outra coisa. Servo é escravo. Servo é escravo. Servo, servo heart. Tá? É uma outra palavra para servo. Então, quando você fala heart, vão ter dois nomes. Então, às vezes, você está escutando algo muito diferente, de repente eles falam heart, e você vai falar coração, mas não tem nada a ver com coração que estão falando. Então, é a outra palavra. Toda vez que você estiver lendo ou escutando alguma coisa, tendo contato com listening, uma música, e você escuta uma palavrinha e de repente não faz sentido nada daquilo que estão falando, quer dizer que aquela palavra ou era um homofone, que ela é uma palavra conhecida e tem dois significados, né? Ela pode ser escrita de diferentes significados diferentes, e você se confundiu, ou então essa palavra é uma gíria, então apareceu os lábios todos queimados agora, porque agora começa essa variação de temperatura e nós nem chegamos aí no inverno, né? Ó, agora está 9, já subiu 1 grau. Então, toda vez que você escutar uma palavra e você se perder no meio ali da tradução, ou ela é uma homofone, existe uma outra parecida com aquilo, com outro significado escrita, ou então essa palavrinha faz parte de uma gíria. E no meio da gíria você não pegou o contexto todo e aí deu um pouquinho de confusão. É só ter paciência, você está aprendendo inglês como segunda língua, ela não é a sua língua mãe, tá? O fato de você aprender um outro idioma, você já está na frente de muita gente, principalmente americano. Tá? Eu li uma plaquinha, não, eu vi alguma coisa escrita esses dias, e acho que era uma tirinha, e aí estava um americano tirando sarro do cara que ficava falando inglês e falou errado. E o outro falava assim, não tire sarro, porque ele já está aprendendo um segundo idioma e você só sabe um. Falava para o americano. Era uma coisa assim, eu não lembro exatamente isso. Tá? Mas é uma evolução. Esse final de semana, que teve o Dia das Mães e tudo mais, nos meus stories, eu coloquei stories e reels, eu coloquei duas, três coisas relacionadas assim. Honrar pai e mãe no sentido de você evoluir. Quando você vai aprender um outro idioma, se os seus pais, os seus avós, eles só falavam o português, então você está honrando plenamente os seus ancestrais, honrando seu pai e mãe,
seja ele vivo ou não, falando um novo idioma. Você está evoluindo. Então, é como se fosse um processo. A tua história, você está escrevendo uma nova página na sua história, você está evoluindo. E isso lá na frente você vai passar para os seus filhos. Um dos maiores legados que eu passei para o meu filho é ele falar um segundo idioma. Eu queria que ele estivesse estudando chinês também, mas eu não consegui dentro dos horários ali para ele ainda. Mas ele vai e eu vou estudar junto com ele. Porque eu quero que ele fale mais do que eu. Ele vai me honrar falando mais um idioma. Ah, mas ele não vai querer depois falar chinês. Vai ser língua comercial em algum momento. Mais cedo ou mais tarde vai ser muito importante. E assim você vai evoluindo, tá? E se eu não me perdi, não me perdi, aqui está tudo anotado hoje, hein? Hoje eu estou bem anotando tudo. Mariana, quando você falou assim, o meu hobby é escutar música, todos os meus melhores alunos, ou os melhores alunos que já passaram pelos meus cursos, pelas aulas particulares, todo mundo que curtia muita música sempre tinha uma pronúncia muito boa. Porque, sem querer, eles acertavam fazer o melhor exercício para aprender o idioma. Sem querer, eles faziam isso. Tá? Por exemplo, a Mariana, que eu estou usando de exemplo aqui, por exemplo, duas, hein? A Mariana ela tem uma pronúncia boa e é por causa de música. Ela pode melhorar? Pode, tem uns ajustes ali para fazer, mas a pronúncia dela já bate muita gente. Nossa, quantos alunos que se batiam demais numa pronúncia. A hora que você conseguia fazê-lo, entender que, ó, você precisa ajustar neste exercício aqui. Faça do jeito que eu estou lhe pedindo. Tá? Aí o aluno fazia e começava a ter resultados, fazia do jeito certo. Existem duas maneiras de estudar, a certa e a errada. Se você não fala inglês até hoje, já fez outros cursos, então você fez da maneira errada. É culpa do curso? É culpa do professor? Nem sempre. Eu estudei 4 vezes e a besteira e a burrice era minha, porque eu não fazia do jeito que era para fazer. Em nenhum momento eu poderia falar, o curso era ruim, o professor era ruim. Não, o professor veio com 50% da informação, eu tinha que fazer a outra 50% de esforço com aquela informação que ele me dava. E aí continuava. E aí eu lembrei mais uma coisa aqui. Uma vez eu dei aula para uma pessoa que era assim, ó. Cara, era muito engraçado. Eu preparava a aula, chegava lá, era aula particular, né? Chegava lá, fazia aula com ele, começava a aula, de repente eu falava assim, professor, veja bem, será que não dava para a gente fazer de um outro jeito, assim? Vamos, veja bem. Aí ele pegava uma folha, e se a gente estudar só isso aqui e não estudar isso aqui? Eu olhava para ele e falava assim, tudo bem, eu estou acostumado a dar aula, é isso que eu faço. Se você quer fazer de uma outra forma, eu posso te ajudar. Se isso aqui vai te dar mais interesse, vai fazer você estudar mais, não tem problema nenhum. Eu faço essa adaptação aqui e já começamos hoje. Ah, beleza, muito obrigado, professor. Aí ele começava a fazer o negócio, beleza, fazia. Eu dava as tarefas e na outra semana vinha ele de novo. Professor, eu estava fazendo lá e sabe o que eu pensei? Aí ele pegava a folha de novo. Será que a gente poderia estudar dessa forma? Aí ele queria mudar de novo. E isso praticamente era aula sim, aula não, e sempre tinha uma desculpa. Fazer o básico que eu pedia, ele não fazia. A querer mudar e fazer do jeito dele, toda hora ele queria. Mas também ele não fazia. Tá? Então, jeito certo e jeito errado. Existe uma maneira correta de estudar. O pessoal que curte música, que aí a gente fala, meu hobby é escutar música. Faça isso prazeroso. E você vai conseguir, tá? Ô, Mariana, você está trabalhando em uma música essa semana?
Lembra das dicas ali? Eu não sei se foi você ou um outro aluno que falou: "Professor, eu já escolhi minha música", aí ele mostrou a música lá que ele estava cantando e estudando em cima daquela música para pegar a pronúncia certinha. Qual música que você está focada nessa semana ou não tem nenhuma? Escreve aí. Escreve qual música que você está focada. Se não tiver nenhuma, não tem problema, mas tente escolher uma música que você está escutando, não tem problema. Hoje eu escutei, hoje não, final de semana que eu estava ajustando alguns materiais e tal, e você não lembra o nome, né? Não tem problema. Eu tenho umas músicas aqui que eu canto com o seu nome também. E eu canto, eu memorizei a música inteira. Tá? Eu estava escutando música que era da época que eu era aluno. Essa música ficou tão marcada para mim que até hoje ela é música de motivação e de prazer para mim quando eu escuto. Ah, do Weekend, você já tinha falado lá. Você tinha mencionado uma vez. Eu não lembro qual é o nome da música, mas está cantando. Beleza, é isso aí, manda ver e vai. Rebenta, rebenta, manda ver. Eu escuto algumas músicas, e essa música em particular, para mim, ela já virou, já tem um valor sentimental. Eu coloco essa música, eu lembro o material que eu estava na mão, assim, eu sinto o cheiro do livro que eu estava naquela época. Eu lembro da minha letra naquela época. Eu lembro das minhas anotações, meus bloquinhos de anotações, que eu adorava um bloquinho de anotação. Até hoje eu gosto de agenda, bloquinho, essas coisas. E eu lembro daqueles momentos lá que eu estava estudando e eu escutava muito essa música. Ela foi muito marcante, porque ela pegou o primeiro semestre de quando eu decidi ser professor de inglês. Quando eu decidi estudar, quando eu mudei uma chavinha aqui, aliás, esse esquema de chavinha aqui, assim, ó, quando você muda aqui, ele é impressionante, porque tudo que faz você movimentar esquerda e direita, cima para baixo, o que for, está no teu cérebro. Tá? É o teu cérebro que comanda. E você que tem que dar a instrução ali. Então, quando eu mudei, Cleverson, seja bem-vindo, welcome. Quando eu mudei a chavinha aqui e eu fui para estudar, tudo mudou. Tudo mudou. Então, aquilo que era um peso, nossa, eu tenho que falar inglês, eu tenho que estudar inglês, era um peso. Quando você muda aqui, era, uau, agora eu vou estudar inglês, eu vou aprender novas palavras. Aquilo dava uma alegria tão grande. E essa música era a música que eu escutava. Aí eu peguei a letra, olha o processo. Eu peguei a letra da música, eu ficava cantando junto, eu pegava, tentava traduzir, e naquela época traduzir música era um pouquinho mais complicadinho, porque hoje a gente tem uma facilidade, tudo está na tua mão. Teu celular você tem tudo, tá? Teu celular você tem tudo. Teu celular você pode fazer dinheiro no teu celular, não importa a idade que você tenha. Através do seu celular você pode ganhar muito dinheiro, você pode fazer milhões, você pode fazer R$ 1.000 mensais, semanais, diários, só com o teu celular. Você tem uma máquina de fazer dinheiro aí na tua mão. E você também tem a tua faculdade ali, você tem uma biblioteca gigantesca, a maior biblioteca do mundo está na tua mão. Como você utiliza isso, aí é um problema seu. Se você só usa para ver dancinha de gatinho na internet, no Facebook, no YouTube, é um problema totalmente seu. Agora, você tem algo nas suas mãos que a galera está fazendo muito dinheiro só com isso. E, às vezes, um celular bem pior do que o você tem. E o cara está fazendo dinheiro. E aí ele troca de celular. Essa facilidade eu não tinha na época. O meu dicionário, acho que eu vou no sebo final de semana, eu vou comprar aquele dicionário que eu já vi esse tempo e vou encontrar aquele dicionário que eu usava naquela época. Não o mesmo, mas o mesmo modelinho.
para eu deixar aqui de memorial. E ficar procurando, nem sempre tinha todas as palavras ali naquele dicionário, que era um dicionário básico, era praticamente um dicionário escolar da época que era limitado. E aí tinha que ficar perguntando ao professor, tinha que ficar pesquisando, mas isso marcou muito essa música para mim. E eu canto essa música, eu faço caras e bocas naquela música ali, mas ela me dá uma alegria tão grande, porque para mim aquela música é um memorial. É o momento de mudança de chave. Continuando nesse assunto, e não é o nosso assunto de hoje, o nosso assunto hoje é hobby, só que, na verdade, eu até estava falando disso, que eu estava falando música, que é um hobby, como aprender inglês usando um hobby e tornar o inglês prazeroso. E antes que eu me perca inteiro do que eu estava falando, é a questão de você utilizar o celular para aprender o inglês. Você tem tudo ali na tua mão. É uma ferramenta gigantesca para você aprender. Você não pode... Você não aprender inglês hoje em dia é um absurdo. É um absurdo você não aprender inglês hoje em dia. O que está faltando para você é foco e disciplina. Tá? Você sabia, ó, você já ouviu falar de casas de recuperação de drogados? Hoje em dia, essas casas de recuperação de vícios, tem o pessoal que é viciado em informação, viciado em celular, em mídia social, na verdade. Eu assisti uma reportagem assim que o cara estava lá, ele ficava totalmente impaciente porque fazia meia hora que ele não abria o celular dele para ver a última notícia que tinha vindo, a última informação que vinha no celular dele. E aquilo era pior que droga. E você sabia que pior que droga, assim, é um vício e estava destruindo a pessoa. E você sabia que mudando aqui, mesmo drogado, pessoa que fuma, ele pode simplesmente, quando ele muda aqui, quando ele decide aqui, ele pode sair daquele vício automaticamente. Se você mudar aqui e colocar, se você mudar, é aquele momento que você resolve, é aquele momento que você decide para a vida, é aquele momento que nunca mais você vai esquecer. Igual eu não esqueço o momento que eu decidi ser professor de inglês, eu já contei isso aqui nas lives. Eu consigo sentir o cheiro do momento, o calor do momento que estava naquele horário, estava muito calor. Eu lembro daquele momento que marcou a minha vida. E se você pegar hoje e decidir algo na sua vida, decidir real, vai dentro de você vai ver uma vontade tão grande de querer fazer aquilo que você decidiu, e uma vez que você decidiu, focou e ficou disciplinado, ninguém nesse mundo te para. Você fica conforme a palavra que o pessoal usa muito hoje em dia você é imparável, porque você decidiu. Não importa a tua idade. Eu aprendi inglês, eu tinha 28 anos de idade quando eu comecei a estudar inglês para valer, que eu parei de ser vagabundo e fui fazer o inglês do jeito que era para fazer. Eu não estou falando que você é, eu estou falando que eu era. E vagabundo não é xingar, tá? Vagabundo não é xingar. Vagabundo quer dizer que você não é produtivo naquilo que é para fazer. Então, eu estava fazendo inglês, mas eu era vagabundo, porque eu não estava comprometido com aquilo que era para fazer. No dia que eu mudei essa chave, pronto. Aquilo que era pesado ficou leve. E aí o céu foi o limite. Eu curto, eu me alegro, gente. Até hoje eu me alegro quando eu aprendo uma palavra nova. É tão, mas isso é coisa minha, tá? Porque eu pus um hiperfoco nisso de uma forma tão grande. Hoje eu sei que é hiperfoco. Na época eu não sabia. Na época eu falava, nossa, eu estou fazendo muito inglês, eu estou curtindo muito. Mas, na verdade, eu tinha acessado um nível de
um nível em focar em algo chamado hiperfoco. Você faz assim, ó, e é igual um laser, você só fica mirando naquilo e vai. Eu acessei isso e me dei muito bem, porque é uma coisa que eu curto e eu ajudo as pessoas hoje. E isso, para mim, é uma recompensa muito forte. Ah, mas você vende curso para ganhar dinheiro. Não tem nada errado disso, é uma profissão, é um curso, você vai ter o teu, você vai ganhar dinheiro e está tudo bem. Só que para mim é uma realização pessoal, porque eu ajudo pessoas. Tem um aluno que passou por mim, e esse aluno ele era muito aplicado, e hoje ele trabalha. A última informação que eu peguei dele é que ele estava na França e ele tinha um cargo muito importante lá pela Volvo, e ele tinha que viajar para vários países por essa empresa. E ele já estava falando o quarto idioma. E eu lembro que, na época, ele fazia faculdade, ele trabalhava o dia inteiro, ele fazia aula de inglês no sábado, e eu sempre fui de dar muito material para os caras estudar, para eles se ferrarem de tanto estudar e pegar o gosto pelo negócio, e ele era o único aluno que trazia todo o material pronto para mim. Ele não era o único, tinha uma outra, tinha uma menina também que era nessa pegada, fazia faculdade, estudava no sábado o inglês, trabalhava o dia inteiro, ia dormir tarde, porque a faculdade exige isso de você fazer um monte de coisa, mas eles eram os únicos que traziam o material pronto lá para mim. Eu não pedia pouca coisa, não. Eu mandava um monte e falava, você consegue? Consigo, professor. Então tá aqui, faça isso que vai te levar a algum lugar. E mandaram ver. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Pronto. Resume nessa frase. Vamos lá falar mais de outras palavras aqui, senão daqui a pouco acontece aquilo que aconteceu várias vezes na live aqui. Eu fico falando dos assuntos e depois, falta 5 minutos, eu tenho que desesperado aqui falar todas as palavras. Vamos falar mais 3 aqui. Verbo irregular. Verbo irregular muda o nível da pessoa. Sempre eu vou falar isso. E se você tiver uma pergunta ali, manda aí no. Escreve aí uma pergunta, uma curiosidade, dá um coraçãozinho, vai lá, manda coraçãozinho. O Everton entrou! O Everton cumpriu com a promessa dele. Muito bem. Vamos lá. 3 verbos aí para a gente continuar a nossa sequência, tá? Os verbos são casar-se, dar e ir. Eu vou dar a coraçãozinho aí, curte, manda um aviãozinho, liga para um amigo teu que está dormindo infeliz nesse horário e fala, vamos aprender inglês, levanta aí, vamos lá que tá bom. Tá, fala assim, tá 9 graus. 9 graus é excelente para aprender um outro idioma. Se a pessoa não consegue sair da zona de conforto, você fala assim, só tira a coberta. Você fica só de cueca sentado ali na mesa. A mesa. Você vai ver que delícia que é aprender inglês assim. Porque o frio que você vai passar não vai fazer você dormir. E você vai ter que focar naquele negócio, nem que você esteja tremendo de frio ali, mas você vai aprender. E aí a gente trabalha assim, tá, estamos com muito frio, então vamos falar palavras relacionadas ao frio. Tudo dá para aprender, gente. Tá calor, tá frio, chovendo, tudo tem vocabulário para você falar, tá? Tudo, sempre. Ó, o Everton entrou, welcome. O Everton é uma pessoa que começou a estudar comigo agora, ele vem de uma indicação, e o Everton está fazendo acontecer. Ele é curioso nos negócios. Tá? Ele vai atrás, ele tenta, não tem jogo ruim para ele não, se errar ou se acertar é melhor, mas ele não tem vergonha de errar. E ele manda ver, parabéns. Mariana, eu estou tentando isso com você ali também, tá? E eu sei que eu vou conseguir. Tá? Vamos lá. 3 verbos irregulares. Casar-se. O verbo casar são 2 palavras. Get married. Get married. Ontem a gente viu a palavra get. Então, ela é get, got, gotten. Ou então get, got. E o verbo casar-se é get married. Então, você vai falar as 3 opções ali, as 3 formas de falar para memorizar verbo irregular.
get, got, get married, got married e got married. Ou então, get married, gotten married. Normalmente é got married para os dois ali, ok? E manda ver. Outra palavra é o verbo dar. Give, gave, give. O verbo dar, ele está entre as 100 palavras mais utilizadas no inglês. O verbo ir também. Ao casar-se, é por causa do get, ele vai aparecer entre as 100 palavras mais utilizadas ali. Como o verbo casar-se vai estar entre as 200 ali, com certeza. Tá? Eu não memorizei essa lista. Seria até interessante, hein? Memorizar número por número. Essa palavra é número, é top 10, top 500. E vai. Seria legal. Interessante, vou pensar nisso. Então, os 3 verbos irregulares. Lembrando sempre, se você não sabe o que estudar hoje, anote 5 verbos irregulares e regaça com eles. Faça o maior número de frases possíveis com eles. Usa a inteligência artificial lá, digita chat GPT, se não me engano. Faça 10 frases com a palavra ir. E ele vai fazer 10 frases lá com a palavra ir, você ajusta essas frases conforme o vocabulário que você tem e manda ver que vai dar certo. Então é buy, bought, bought. A palavra bought é B-O-U-G-H-T. B-O-U-G-A-T. Buy, bought, bought. Esse bot, ô Mariana, você lembra do bot que a gente foi falar para você o que era bot? Só que assim, bote no interior é um barco pequeno. Só que a Mariana não sabia que bote era um barco pequeno. E eu ficava lá, como é que você fala um barco, aquela embarcação pequena? E ela falava assim, boat. E ela falava ship, tipo navio, e não ia. Aí depois que eu fui entender, ela não sabia que bote no interior é um barquinho. E aí eu fiquei brincando com a palavra bot e com bot do, do verbo comprar. Tá, mas aí você falou comprar ali, o buy, bought, bought. Agora que eu me entendi. Eu não falei desse verbo aqui para o verbo irregular. A gente está falando casar-se, dar e ir. Get married, give and go. E o verbo go, o verbo ir, é go and gone. Go and gone. Ok? Esses são os 3 verbos. Eu vou dar uma esticada aqui agora, tá? Aí depois vocês fazem o quê, galera? No link da bio do Coffee English, você cai dentro do Coffee English agora, tá? Você cai no grupo do WhatsApp do Coffee English. Lá dentro eu disponibilizo o material, tá? Você entra lá e fala, eu quero o material da aula X, e eu vou mandar esse material para você, tá? Beleza? Vai aproveitando isso aqui, galera, que esse material ele é gratuito, tá? Futuramente, um futuro um pouco mais longínquo, isso daí vai ser pago, tá? Isso daí vai ser vendido depois. Esse material aqui agora é gratuito, curta o máximo que você conseguir. Beleza? Mais 2 palavras. Phrasal verbs. 2 phrasal verbs importantíssimos hoje, tá? Drop out of, drop out of, drop out of. Drop out of, ou então o drop out, ele é quando você desiste. Sabe essas pessoas que vão para a escola e desiste, para, e só volta no outro ano, aí o cara está lá com... Na minha época, isso era muito comum, você ter aquelas pessoas desistentes. Então, você tinha aquele grandão, aquele cara grandão na turma, de 5ª, 6ª série, que tinha reprovado 3 vezes, tinha reprovado 4 vezes. Só que no interior você tinha um problema seguinte, tinha a época de colheita nos sítios e os pais preferiam que o filho ajudasse a família do que estudar. Era muito comum. Se eu não me engano, hoje em dia isso dá problema, porque a criança tem direito a isso e tudo mais. Tá? Eu não sei ao certo como é que é. Então, drop out of é desistir de algo, parar de algo. Você não quer mais fazer aquilo lá. Drop out of. Tá?
Por exemplo, I dropped out of English school, English course, 4 times. Eu parei de estudar inglês 4 vezes antes de eu aprender realmente. Vamos para mais uma. Esse phrasal verb é um dos que eu acho assim, mais bonitinho. É muito linda essa palavra, é figure it out. Figure out. Figure out. F-I-G-U-R-E. Figure out. Para vocês que gostam muito de música, você vai encontrar essa palavra muito. O pessoal que assiste séries, é um phrasal verb normal, é uma palavrinha normal, um verbo normal, muito utilizado. Não é normal porque ele é um phrasal verb, mas que ele é muito utilizado é. O que é o figure it out? Figure out. Quando você entende algo, quando você descobre algo. Descobrir no sentido assim, cara, eu comprei equipamento, vamos supor aqui, né? Eu comprei esse negócio aqui, e agora que eu entendi que tem essa pecinha aqui, ó, que eu aperto, e se o celular está aqui, ele vai tirar a foto. Agora, now I figured it out. Para que servia essa coisa aqui, entendeu? O figured it out. Eu descobri, encontrei a solução para aquilo ali, tá? Peguei o jeito do troço. Mais ou menos isso que é o figured it out. Vamos para outro agora. E depois, gente, não entendi, professor, o que você falou de figure it out. Cai no grupo do Coffee News, ou então o pessoal que é meu aluno já fala, professor, não esqueça de mim, me mande o material da live tal. Hoje é live é a 11ª live, é o Day 11, ok? Vamos lá para mais um e a gente vai ter tempo. Agora estão 41 ali, eu tenho 4 minutos, só faltam os idiomas. Idioms, idiomatic expressions, expressões, gírias e tudo mais. E aí eu vou conseguir falar do hobby ali, que a gente falou só de música, tá? Eu vou dar as 2 expressões aqui bem rapidinho e depois a gente conversa sobre o assunto principal da live. Essa expressão, cut to the chase. Cut to the chase. Cut é cortar e o chase ali é de perseguir, uma perseguição, uma busca por algo. Cut to the chase é assim, vai direto ao assunto. Sabe aquelas reuniões, ou reunião na escola, ou reunião na empresa, e a pessoa responsável já chega e fala, nós vamos direto ao assunto. Não vamos ficar de enrolação, o tempo é curto, estamos atrasados. Cut to the chase. Cut to the chase. É ir direto ao assunto. Essa é a expressão do dia. Outra, bend over backwards. Bend over backwards. Quando você fala assim, bend over backwards. Bend over é inclinar-se. Backwards é para trás. É como se você desse umas cambalhotas para trás. Sabe a expressão se vira nos 30? Já escutou isso? Cara, eu me virei nos 30, mas eu consegui lá o ingresso para o show, o ingresso para o cinema, o ingresso para um evento, comprar o último produto, não sei do quê. Eu me virei nos 30 e consegui arrumar aquele negócio lá, ajeitar para você ir na festa comigo, ou numa viagem. Bend over backwards. Essa é a expressão, e depois você vê lá no material. O tema de hoje foi como usar o hobby para fazer o estudo do inglês prazeroso. Você pega aquilo que você curte e vai ler em inglês. A Mariana falou, gosto de música. Música, para quem aprende inglês, ele já é parte do processo. É uma música por semana, uma música por dia, é o que você conseguir, mas ela tem que fazer parte do teu estudo já. A música é essencial, porque é prazeroso. Pega uma música que você curte, vai pegar uma música louca, uma música muito rápida. Mas eu gosto do desafio, vou pegar uma música muito rápida. Não tem problema de você gostar do desafio e a música ser muito rápida. Mas você poderia começar do jeito certo, pegar uma música mais tranquila para você se acostumar e fazer o exercício corretamente, e depois você vai pegando músicas mais rápidas. Mas música muito rápida é impossível. Não é impossível porque tem alguém que faz. Não é impossível porque alguém fez. Você só precisa praticar o tanto que essa pessoa praticou. Mas se você falar assim,
eu praticar o tanto de treino que o Ronaldinho Fenômeno fez, eu vou ficar igual ele? Não, você vai conseguir ser melhor do que você é. Aí a questão de chegar no nível dele, você tem que treinar a toda a intensidade dele, com todo o talento. Às vezes o Ronaldo tinha o talento, mas se ele não treinasse tudo que ele treinou, ele não ia conseguir chegar onde ele chegou. Tá? Então, se alguém fez, você consegue fazer. Talvez não com toda a maestria daquela pessoa, mas você também não sabe o teu limite. Limite sempre é uma historinha que a gente coloca aqui. Ah, eu vou aprender um inglês bem básico ali, porque eu acho que eu não consigo aprender tudo que eu gostaria. Você contou uma história limitante na tua vida e você bloqueou ali. Ah, eu consigo chegar até aqui. Aí, de repente, você chega até ali e fala, nossa, eu cheguei até aqui. Aí você fala, vamos tentar um pouquinho mais? E você vê, consegui? Então, tudo que você fala, não, isso daí eu não consigo, tal, 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 você está pondo, é chamado de crença limitante. É você que está falando assim. Dá para dar uma resumida assim. Deus te deu capacidade, Deus te deu uma inteligência, Deus te deu condições, e você fica falando, eu não consigo, não, eu só consigo chegar até aqui. E Deus fala assim, se ele soubesse a capacidade que ele tem de aprender, de executar e de fazer, ele seria uma outra pessoa. Não importa a tua idade. E esse tipo de frase que eu estou falando, ela serve até para mim também. Porque de vez em quando eu coloco umas limitações ali para mim. E aí, conversando com um, conversando com o outro, você fala, nossa, é possível. Isso é possível. Eu tinha colocado uma crença limitante, tá? E você tem que ficar muito esperto com isso, porque uma vez que você limitou, você está falando assim, aquilo que Deus falou que eu consigo fazer até mais, ele mentiu. Eu só consigo até aqui. Aí você está desdenhando do poder de Deus na tua vida. Isso aqui não é culto evangélico, culto religioso e nada, mas é assim, Deus é com você, faça acontecer. A parte dele, ele sempre vai fazer. Ele te criou, ele te deu capacidade, agora quem tem que estudar é você, filho. Se você não estudar, você vai à preguiça. A preguiça aí vem do capeta. Eu sempre falo assim, a preguiça é um demônio, que ele fica ali juntinho com a gente. Toda vez que você não quer fazer alguma coisa, você abraça o demônio e fala assim, vem cá, fica aqui juntinho comigo e vamos curtir esse negócio de procrastinação, dessa preguiça que a gente criou. Fica eu e você aqui, quentinho, ainda mais que está frio. Liberta disso, dá um chute nesse troço e vai fazer o que tem que ser feito. Beleza? Galera, eu agradeço, gratidão, gratidão por todos vocês que estão aqui me ouvindo. Eu espero que tenha sido bom para você. Com certeza você aprendeu, tá? Você teve, você aprendeu das coisas que a gente foi falando e tal, e aprendeu novas palavras também. E o pessoal quiser uma interação maior, cai no grupo ali do Coffee in English, que está no link da bio, tá? É o primeiro link, se eu não me engano. Tá? Vão ter dois links. O segundo link é o link do Zoom. O primeiro é que você cai no grupo do Coffee in English e ali eu disponibilizarei o material para você. Tá bom? Gratidão. Mariana, vamos fazer a foto lá? Hoje está frio, tem até jaquetão aqui. Vamos fazer a foto para você marcar eu lá no Instagram lá. Vamos lá. Como é que a gente faz? Eu sempre faço assim, né? Eu vou fazer só um hoje. Deu? Eu acho que deu, hein? Fala aí que deu certo, Mariana. Tira o print da tela, me marca lá, coloca o meu nome e vai dar tudo certo. Galera, depois que eu comecei essa live, sabe o que é interessante? Para mim é muito gostoso fazer isso. Aí, para mim é muito gostoso fazer isso, porque eu estou ajudando um outro ser humano, tá? O projeto é novo. Eu não ligo se eu tenho ali 2 pessoas, 3, 5, e mais o pessoal do Zoom aqui. Eu não estou ligando para isso agora. Isso é um processo que eu estou começando. Eu sei que tem muitas pessoas que entram em contato comigo durante o dia, porque assistiram a live depois que ela fica gravada, tá? O fato de você assistir ao vivo aqui, você pode tirar um pouco mais dessa experiência e fazer as perguntas aqui na hora.
Já vem com a dúvida. Ô, professor, fala sobre tal assunto ali, fala sobre tal palavra. Eu falo, não tem problema. Eu estou investindo em vocês, tá? E é um processo que eu estou começando. E o que aconteceu? Todo dia eu tenho novos seguidores. Desde quando eu comecei a live, todo dia eu tenho novos seguidores. Aí eu conversei com um mentor de um curso que eu comprei e dei a ideia, falou, não, tá legal, ajusta isso, ajusta aquilo, ó, melhora nisso. Aí mandei a live para ele, ó, veja a minha live ali e tal. Ele falou, ó, não vou conseguir ver 1 hora, mas eu vou dar uma olhada ali em partes dela e te digo. E depois ele me deu feedback, ó, tá legal isso aqui dá para melhorar. Ótimo, opa, tenho que melhorar, já anotei, já melhorei, beleza. E vou, tá? É isso que eu falo lá, ó. A Mariana, ela me manda um áudio e eu aviso, ó, Mariana, esse aqui não tá legal, você consegue fazer mais. E vocês conseguem, tá? Vocês conseguem. É ação massiva em relação àquilo que você quer. Galera, agora é o limite do horário ali que eu tenho, tá? Porque agora eu tenho que acordar meu prato para ir para a escola. Um abraço para a Lívia. A Lívia está junto com você, né? Eu lembro o Everton estudando e a Lívia tentando pronunciar as coisas juntinho com ele ali. Acho que era o alfabeto. É bem bonitinho aquilo lá. Lívia, beijão para você, Lívia. Tá? Curta aí o papai, que está sendo um exemplo lá dentro do grupo. Ele estuda direitinho e tal. Vai junto com ele. Aprende as palavras em inglês, Lívia. Tá? Bye, bye, Mariana. See you tomorrow. Galera, see you tomorrow. A quarter to 6, 15 para 6. É impossível você não aprender algo nessa live. E gratidão por todos vocês que assistiram. Um abraço. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, Lívia.